Sensação de aperto no peito, chiado, cansaço, falta de ar, fadiga. Não dá para fazer atividade física porque eu canso muito. Tosse seca, sintomas como esses descritos, que ocorrem com mais frequência na noite ou então ao acordar pela manhã. Se você tem esses sintomas, você pode estar sofrendo de asma, que é uma doença inflamatória crônica que gera uma obstrução nas vias aéreas, dificultando a passagem do ar. Neste vídeo vamos falar para você que tem asma ou que não tem asma, mas conhece alguém que tenha asma, por favor, mande para essa pessoa. Vamos trazer para você informações filtradas, informações interessantes que você precisa saber. Lembrando, deixa aí o seu like se você gostou do nosso vídeo e mande para a pessoa que tem asma, mande para outras pessoas. Essa informação tem que ser disseminada. A informação sempre ela é bem-vinda quando ela traz benefícios. Voltamos já. Eu quero começar falando sobre asma com relação ao impacto negativo que a asma traz para o nosso sistema respiratório, para a mecânica do sistema respiratório. Bem, qual o impacto negativo a que me refiro? Para nós inspirarmos, então, quando a gente inspira, o ar entra pelo nariz, que é o normal, que é o correto, e a gente expira, o ar pode sair pelo nariz ou sair pela boca, ok? Então, inspirar é o ato de trazer o ar para dentro do pulmão. Quando a gente inspira, é necessário que o nosso diafragma, que é um músculo inspiratório importantíssimo, o principal músculo inspiratório, ele precisa descer. Ele desce. E quando a expiração acontece, quando a gente vai soltar o ar, os músculos abdominais eles se contraem, empurram o diafragma. Empurra o diafragma, então o ar é expelido. Já ocorre, portanto, a expiração. Mas na asma existe um problema. Como o pulmão está cheio de ar, então o ar está aprisionado no pulmão, o que vai acontecer é que o diafragma ele não consegue subir. Ele faz incursão muito pequena. E se ele não consegue subir, ele não vai ter força, não vai poder fazer incursão para descer. Então ele sobe pouco e ele desce pouco. Então a inspiração do asmático ela é curta. São inspirações curtas e, consequentemente, a frequência da respiração tem que ser maior. Então esse é o impacto negativo que a asma tem sobre a mecânica do sistema respiratório, dificultando, portanto, a adequada movimentação do diafragma, gerando aí pequenas incursões diafragmáticas, pequenas inspirações, aumentando aí a frequência respiratória. Como está a via aérea na asma? Então, para vocês entenderem a gravidade, que eu trouxe aí, portanto, uma imagem de normalidade e uma imagem em que a via aérea está com um problema, está com processo asmático. Essa imagem aqui, estou passando o cursor, vocês têm a oportunidade de conhecer uma via aérea normal. A luz da via aérea, portanto, onde o ar entra e sai sem nenhum problema, sem obstrução. Já na outra imagem, temos uma luz do vaso, onde o ar tem dificuldade de entrar, dificuldade de sair. Aqui a via aérea passa por um processo inflamatório, obstrutivo. Nós temos uma obstrução, reduzindo a luz do vaso, dificultando, portanto, a entrada e saída do ar, portanto, uma obstrução do fluxo aéreo. É importante que se faça um exame, a gente vai falar um pouco mais depois, adiante, sobre esse exame, que é a espirometria, que é o exame escolhido para se fazer um estudo do fluxo aéreo, se conhecer a obstrução do fluxo aéreo. E esse exame, sim, é utilizado na ajuda para o diagnóstico da asma. Ele não vai fechar sozinho o diagnóstico da asma, não.
mas ele, associado com a história clínica do paciente, com a sintomatologia do paciente, com a anamnese bem feita do paciente, ajuda bastante a fechar o diagnóstico de asma. Então, meus amigos, sabemos que a asma é um processo inflamatório crônico. Vimos aí as vias aéreas, quando falamos de vias aéreas, e mostrei aí para vocês a via aérea com um problema, com obstrução do fluxo aéreo. E o que acontece é exatamente o seguinte: quando tem essa obstrução do fluxo aéreo, o ar ele fica aprisionado numa estruturazinha, e essa imagem eu vou mostrar para vocês que estrutura que é essa. Por isso que eu estou mostrando essa imagem, para que vocês conheçam essa estrutura, que o ar fica aprisionado nos alvéolos, que são essas estruturas aqui, ó, arredondadas, pequenos sacos, que tem contato com os capilares, com os vasos sanguíneos, porque é a partir daqui que ocorre a troca gasosa, que o gás passa, que no caso o oxigênio, passa para o sangue e o CO2 vai do sangue para o alvéolo e aí vai retornar, né, através dos brônquios, pulmão e é liberado, né, para o ambiente. Então o que acontece é exatamente isso aí. Em função daquela obstrução que eu mostrei anteriormente, o alvéolo ele vai ficar cheio de ar. O pulmão, portanto, vai ficar insuflado, né, porque o ar não consegue sair. E é isso que vai acontecer. Uma hipersufação pulmonar em função desse aprisionamento de ar. Então, tá aí os alvéolos, e eles estão cheios de ar em função dessa obstrução dos brônquios devido ao processo asmático, que é esse processo inflamatório nas vias aéreas. E eu quero aproveitar a oportunidade, a título de curiosidade, apresentar para vocês um raio-x de uma pessoa asmática. Como é que o raio-x ele se comporta. A gente não é radiologista, mas é bom a gente conhecer, né, ter uma ideia, uma noção. Que é esse pulmão aqui, ó, hiperinsuflado, cheio de ar, o ar está preso aqui. Então aqui é uma visão chamada AP e aqui é a visão perfil. Então de lado, veja só como é que a gente tem um diâmetro, um aumento no diâmetro, né, antero-posterior. E isso aqui significa que o ar está aprisionado, um aprisionamento do ar no pulmão em função daquela obstrução do fluxo aéreo, dificultando a saída do ar. E agora vamos falar de exames que são importantes para ajudar no diagnóstico da asma brônquica. E o exame que a gente vai comentar agora é o exame mais escolhido, que é a espirometria. É o exame que vai ajudar muito a se ter uma ideia de como está o fluxo de ar na via aérea, como está a obstrução na via aérea. E esse exame, basicamente, o paciente ele vai soprar num tubo e vai se fazer a mensuração da VF1, volume expiratório forçado, no primeiro segundo. Então ele faz uma forte expiração pela boca e é mensurado o VF1. E aí verifica, analisa se esse VF1 está normal ou alterado. Então esse exame é um exame muito importante para ajudar no diagnóstico da asma brônquica. E aqui está o PicFlow, um aparelhozinho muito importante para ajudar no diagnóstico da asma, mas não apenas no diagnóstico, mas também monitorar a obstrução do fluxo aéreo. É o PicFlow, pico de fluxo. Caso o paciente vai fazer uma expiração forçada, ele vai soltar o ar com força e aqui vai mensurar qual é o pico de fluxo desse paciente. E isso pode ser feito, né, de manhã, de tarde, pode ser feito antes de utilizar o broncodilatador, que é o beta-2 agonista de curta duração, e depois da utilização do broncodilatador para verificar se houve uma alteração do pico de fluxo, um pico de fluxo alterado. Só vendo a diferença entre a mensuração antes e depois a utilização do broncodilatador, uma diferença de 15% no valor do pico de fluxo, aí sim aí tem um diagnóstico, ajuda no diagnóstico de asma, é sugestivo de asma. Pode-se fazer também mensurações durante 2-3 semanas, de manhã, tardezinha, e aí faz-se o que? Verifica qual a maior mensuração, qual o maior valor e o menor valor, e vê se a diferença entre eles for acima de 20%, também é sugestivo de asma. Então, é feito mensurações de fluxo aéreo,
antes, depois da utilização de bronquidilatador, ou então durante um período, né, mais prolongado, 2, 3 semanas, e assim ajuda a fechar o diagnóstico de asma. Evidentemente, o diagnóstico de asma depende também de uma boa avaliação, uma boa anamnese, um bom histórico familiar, né, saber se existe casos na família de asma. É importante que, sim, os sintomas do paciente também são importantes que sejam avaliados, que sejam investigados, para ajudar no fechamento diagnóstico asmático. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo. E se você gostou dessa informação, mais uma vez, deixa aí o seu apoio, a sua curtida. Muito importante para nós. E bota no comentário se você tem asma, né? Fala um pouco da sua condição para nós, ok? E fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau.